Shalom, queridos. Louvado seja Deus por mais um capítulo da sua palavra. São 1189 capítulos e Deus está nos dando o direito de estarmos já no capítulo 13 de Êxodo. É a graça do Senhor. E nós vamos em frente, fortalecidos pelo seu Santo Espírito. Capítulo 13 de Êxodo. Consagração dos primogênitos. É o título desse capítulo. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A festa dos pães sem fermento é o subtítulo aqui. Primeiro o Senhor falou para consagrar os primogênitos e agora ele vai falar da festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento, não comam pão feito por fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito, quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel. Vocês observarão este rito neste mês. Aqui o Senhor está lembrando mais uma vez que os primogênitos são deles, são do Senhor. Depois ele lembra o dia que manda lembrar do dia que saiu do Egito. Ele fala que a festa deve ser mês de Abibe. Vocês querem saber o que é Abibe? Aprendam a pesquisar. Vocês pesquisam por tudo, pesquise também pela Bíblia. Quando encontrar um nome que não souber o significado do que aquilo que Deus está falando, vocês pesquisam, certo? Eu gosto de pesquisar, mas é bom também estimular vocês a ter interesse pela palavra de Deus. Não deixe passar os nomes que você não está entendendo. Você não faz isso com os seus estudos seculares? Vocês pesquisam? Então pesquisem também. Quando o Senhor estiver introduzido na terra. Agora vejam só que a terra que Deus prometeu tinha tantos inimigos, né? Tantas pessoas que adoravam outros deuses, como esses heteus, cananeus, heveus. Vocês estão lembrando? É bom que vocês lembrem que a terra de Canaã veio originada de quem? Lembram do filho de Noé que foi amaldiçoado? Lembra do bisneto dele que foi amaldiçoado, do neto dele que foi amaldiçoado por causa do filho Cã? Alguns teólogos dizem que o filho, que Cã estava junto com seu filho Canaã, por isso que ele recebeu a maldição também. E agora, veja o que é que Deus faz. Ele pega, e essa terra que era de Cã, originada em Cã, terra que mana leite e mel, e Deus dá para o povo dele. Porque Cã não tinha que ser maldito, não ia ter direito a nada, não foi maldito porque não tinha direito a nada. Você sabe que a bênção era que era a fartura, a bênção do pai para o filho, era que os campos produziam, não faltava nada, e que eles seriam sempre vencedores, eles iriam subjugar os seus inimigos. Então, como Cã foi amaldiçoado, ele não tinha direito a nada. Tudo que surgisse nele é para ir para os outros, não para ele. E aqui essa terra, justamente, foi dada para o povo de Deus, porque Cã não tinha direito a nada. Nem Cã, nem esses outros povos aqui malditos também, heveus, heteus, mas eles estavam lá. Então,
O trabalho do povo de Deus era justamente completar a obra, fazer a obra que Deus tinha dito, expulsar, porque eles eram malditos, expulsar. Deus quer que a gente participe da obra dele aqui na terra. Deus podia fulminar, como fulminou Sodoma e Gomorra, fulminar esses povos todos, entregar a terra limpinha sem nenhum deles, mas Deus quis. Preste sempre atenção quando é que Deus quer que você participe de algo e faça tudo direitinho. Mas eu tenho nada a ver. Ele não disse que é da terra prometida e agora dá cheio de inimigos? Não pense assim. Porque eu não sei se o povo de Deus pensou isso, mas o que a gente vê é que eles se associaram, eles tiveram esse erro grave de estar deixando passar. Deus diz que era para expulsar todos eles, eles deixavam, não enfrentavam, se aliançavam. Tudo isso foi pecado do povo de Deus. Então você já sabe, vamos tirar logo uma lição daqui. Não estou ainda nessa parte, mas você sabe que lá adiante vai acontecer isso. Você que certamente já leu a Bíblia toda sabe que lá adiante vai acontecer isso. Essa terra que Deus prometeu, que Deus disse que era deles, a partir de Abraão, eles deixaram os inimigos tomar conta, se, se aliançaram com alguns deles, e, no entanto, eles tinham que ter um trabalho de expulsar. Então, quando Deus lhe dá uma direção para fazer algo, seja feliz por isso. É um privilégio a gente ser instrumento na mão de Deus para detonar o inimigo. Não achar que é um trabalho pesado, se acomodar, dizer, não tem nada a ver. Não, se ele quer me dar uma obra para fazer, me dá uma obra já pronta. Agora me dá um lugar desse, é bom, mas tem inimigos. Então, em vez de eu lutar para me arriscar minha vida, eu vou estar associado com eles. Eu não sei se foi bem isso que eles pensaram, porém eu sei que eles não tiveram essa ordem por coisa boa, porque eles não queriam fazer. Você sabe a luta que teve Moisés, Josué, tudo porque eles não queriam lutar contra esses inimigos, eles queriam fazer aliança com o povo maldito que estava lá. A terra era deles. E se Deus mandou, ele dá coragem, ele dá condição para a pessoa expulsar, porque a terra era dele, quem deu foi Deus. Então eles tinham que lutar para manter assim, com aquela bênção que Deus tinha dado. Não vamos fazer isso agora, trazer para a nossa vida, na nossa segunda aliança, aliançados com Jesus pelo sangue que ele derramou na cruz por nós. Não vamos fazer isso também com a nossa salvação, com a nossa bênção, à espera de um lugar que Jesus Cristo tem para nós, onde o sol não precisa estar presente, porque Ele é a luz. Então, lute pela sua salvação, não dê lugar ao diabo, não dispense, não queira de maneira nenhuma se associar com as trevas. Você e eu, nós somos filhos da luz. Ele deu a salvação, foi grátis, mas nós precisamos valorizar, expulsar o inimigo das nossas vidas, não viver associado com as trevas. Isso também é para nós. Todo tempo Deus dá o que é bom para nós, só dá o que é bom. E a gente só tem apenas que estar no poder dele, cheio do Espírito Santo, para expulsar o mal que vier sobre aquilo que ele nos deu. Então o inimigo quer dificultar aquele dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 11, quer dificultar, quer que a gente não seja encontrado como servos fiéis, porque nós não teremos direito a estar nessa cidade onde o sol não precisa brilhar. Mas se a gente permanecer, se nós permanecermos fiéis até a morte, até a vinda dele, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, toda a Bíblia é alegoria, toda a Bíblia é símbolo, toda a Bíblia está indicando o processo nosso da salvação em Jesus Cristo. Aqui você não pode desperdiçar e tomar por lição, porque todos esses inimigos tinham que ser expulsos. Essa terra era boa, mas tinha que expulsar os inimigos. A salvação é boa, você tem que se manter firme, confiando em Jesus Cristo 24 horas por dia. Não é para você viver de qualquer jeito, como se fosse um qualquer. Você é um filho de Deus, eu, você, nós somos filhos de Deus. Então já comece tirando lição aqui, apesar que aqui só está apresentando o que é. Só está mostrando para onde eles iam, a festa que devia fazer, quando o Senhor
o tiver introduzido na terra dos cananeus, aí diz, é Teus, é amorreus, é Veus. Aí eu estou mostrando para vocês que isso tudo aqui era inimigo. E o Senhor está dizendo que ia introduzir na terra que eles estavam, na terra dos cananeus, mas na verdade essa terra era a terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado para eles. Lembram de Abraão? Então, quando chegar nessa terra, que estivesse o povo todo lá, que, que o Senhor, terra que o Senhor jurou aos seus pais, está notando isso? Deus está dizendo que essa terra o Senhor jurou aos pais, a Abraão, e que essa terra seria para descendência, e eles eram descendência de Abraão. Não se esqueçam das coisas que vocês já estudaram nos capítulos anteriores, porque a Bíblia você tem que falar da Bíblia como se você estivesse falando do pão, do feijão que você come diariamente. Você tem dificuldade de falar de pão, de feijão? Pois você tem que saber de Gênesis e Apocalipse, apresentar a razão da sua fé. A razão da sua fé é um Deus cheio de amor, de um amor incondicional, que teve uma trajetória de aperfeiçoamento de um povo chamado Israel, para que um dia Jesus nascesse neste lugar, encontrasse uma virgem onde ele teria apenas seria apenas um ventre emprestado de uma mulher santa, que o Senhor durante toda essa trajetória batalhou por esse povo para um dia Jesus encontrar este lugar especial para nascer. E mesmo sendo especial, vocês viram que ainda levaram Jesus até a cruz. Imagine se não tivesse essa trabalheira toda que Deus está fazendo. Ele tinha que ter uma história, ele não podia vir de paraquedas, porque os judeus não aceitam nada sem história. E Deus fez um povo assim. E por isso mesmo ele construiu uma história para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a história do Senhor Jesus. Esse povo escolhido, passando por tudo isso aqui que você está vendo, para um dia Deus nascer no meio deles. E aí Deus fala aqui ainda no capítulo 13 sobre a separação dos primogênitos, também muito bom para vocês lerem, vocês podem ler sobre a separação dos primogênitos, tudo é o que Deus exigia desse povo, que era um povo que teria que ser aperfeiçoado, tinha que andar na presença e ser perfeito. Foi isso que o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito, meu discípulo, discípulo do meu filho Jesus Cristo. É isso que está dizendo para nós também. Tudo isso aqui já apontava a nossa vida, apontava o Senhor Jesus Cristo que viria para se aliançar conosco e nós vivermos com Ele para sempre. Aí ele fala também, aí depois que ele fala sobre o primogênito, ainda no capítulo 13, ele fala: Deus guia o povo pelo caminho. Então agora vai, Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Agora, depois da morte dos primogênitos, essa festa da Páscoa, o Senhor mostrando como eles deveriam fazer, todo ano agradecer por essa libertação, e agora nós vemos que o povo sai, né? E Deus diz que não é pelo caminho da terra dos filisteus, porque era mais perto, mas deixa eu ler aqui. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus já conhece o seu povo, o caminho era mais perto, o caminho dos filisteus, mas estavam em guerra e o povo ia ficar amedrontado e não ia querer passar por aquele lugar. Então, ia voltar para o Egito. Deus já conhece como somos nós. Você acha que você está passando é muita coisa? Pois poderia ser pior, mas Deus tem nos poupado, porque sabe que nós somos fáceis de desistir. Nós somos fáceis de desistir de um tão grande amor incondicional. Qualquer coisinha nós estamos murmurando, estamos querendo voltar atrás. E Deus já sabe disso desde o princípio. Então, o povo não foi por esse lugar que era mais perto por causa disso. Porque Deus já sabia que eles iriam desistir simplesmente por ver os filisteus lá em guerra. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José. Estão lembrando que José pediu para levar os ossos dele?
Isso é que é fé, não é, José? Vocês estão lembrando de José? Se não lembra, revejam as lições, os vídeos estão o tempo todo no YouTube à disposição daquele que esqueceu o capítulo tal, falava de quê? Só é voltar lá, só é voltar e repassar. E você pega a sua Bíblia e lê. Se quiser algumas explicações extra que nós damos, vocês vão no vídeo e vê. A Bíblia está à disposição e o que eu estou ensinando. Se você encontrou alguma falha no meu ensino, você vem a mim e fala, porque eu estou disponível para consertar. Eu não sou Deus, eu sou apenas uma filha de Deus. Eu não sou perfeita, eu estou no caminho da perfeição, mas não deixe de estarem voltando atrás, repassando o que já estudaram, porque um bom estudante ele não se contenta apenas naquilo que já estudou, mas ele volta a repassar o que já estudou. E se você quer ser essa pessoa que vai mostrar a razão da sua fé, estude a palavra, reveja a palavra, anualmente, torne a repassar. Chegou no Apocalipse, volta para o Gênesis novamente. É assim que vive um filho de Deus. Se você ocupar a sua mente com a palavra, com certeza você será esta pessoa do jeito que o Senhor quer que seja. Ele diz que é para sermos santos como é santo o Pai que está nos céus. Quem lê a palavra entendendo que é Deus falando, jamais deixará de sair, jamais sairá dessa dimensão. Será santo como é santo o Senhor. Então eles vêm aqui, nessa trajetória, pelo caminho que o Senhor indicou, rodeando, veio para o caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com os filhos de Israel, que jurasse solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Isso é que é fé. E eles iam levando os ossos de José. Tirou de lá do Egito. Lembre que o Israel, o pai de José, foi uma fortuna o funeral dele, porque ele pediu para enterrar lá em Canaã, e aí o faraó, que estava no tempo de José, que fazia tudo o que José pedia, levou os ossos de Israel, que era Jacó, para enterrar na terra prometida. Porém, José, quando morreu, ele já pediu diferente: pode me enterrar aqui, mas leve os meus ossos. E aqui eles estão levando os ossos, que ele tinha certeza que um dia Deus ia libertar o seu povo de lá do Egito. Por melhor que estivessem, não foi lá que Deus disse que eles iriam ficar. Ali era apenas provisório. Podia estar mil maravilhas, mesmo que o faraó não se revoltasse, não escravizasse, Deus iria tirá-los de lá, porque o que Deus prometeu foi Canaã, foi a terra prometida. E aqui o Senhor ir adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite, tendo sempre guia, vendo sempre que o Senhor estava guiando-os. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo nunca se afastou durante a noite. Essa é a fidelidade do seu Deus, do nosso Deus. Ele chama e ele garante. Ele não abandona, como está escrito em Isaías 49:15. Pode até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas o nosso Deus não se esquece de nós. Terminamos o capítulo 13. Com a graça de Deus, vamos estar sempre firmes, porque a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém. Amém. Louvado seja Deus. Não se esqueçam, viu, de dizer para todos que nós estamos entrando no período mais próspero do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Diga com certeza, porque a palavra que diz, nós, os discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, estamos em frente dos anos mais prósperos das nossas vidas,
porque Deus não mente, a palavra dele prospera. Salmo 1, versículo 3.